Aleluia, graças e paz, mais uma vez para você que está em casa, para você que está aqui. Deus nos abençoe nesse tempo precioso de compartilhar, amém? Queridos, antes da gente entrar na palavra, queria dizer para você o seguinte, repita comigo, Deus me ama. Com convicção, Deus me ama. Nós precisamos entender essa verdade, tá? Às vezes as circunstâncias, os momentos, as situações difíceis tentam distorcer o caráter de Deus ao nosso respeito. Mas hoje eu queria conversar com vocês sobre algumas coisas que Deus tem inclinado o meu coração. E realmente essa palavra, inclinada. Eu estou lendo o livro de João. E voltando a ler o Evangelho de João, Deus tem tocado muito meu coração. E eu queria ler com você, nesse primeiro momento, a gente vai caminhar para o João, mas eu queria ler com você João capítulo 15. Abra sua Bíblia comigo em João capítulo 15. Assim que você abrir, você fica de pé no seu lugar, da glória a Deus. Aleluia. Na verdade, 16, João 16. João 16, a partir do verso 25. Amém? Embora eu tenha falado por meio de figuras, vem a hora que eu não usarei mais esse tipo de linguagem, mas lhes falarei abertamente a respeito do meu Pai. Nesse dia, vocês pedirão em meu nome, e não digo que pedirei ao Pai em favor de vocês, pois o próprio Pai os ama, porquanto vocês me amaram e creram que eu vim de Deus. Eu vim do Pai e entrei no mundo. Agora deixo o mundo e volto para o Pai. Então os discípulos disseram: agora estás falando claramente, não por figuras. Agora podemos perceber que sabes todas as coisas e nem precisa que te façam perguntas. Por isso cremos que vieste de Deus. E Jesus respondeu: agora vocês creem? Aproxima-se a hora e já chegou, quando vocês serão espalhados cada um para a sua casa. Vocês me deixarão sozinho, mas eu não estou sozinho, pois o meu Pai está comigo. Eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo, tenham ânimo, eu venci o mundo. Papai querido e de amor, louvado seja o nome do Senhor. Obrigado por essa noite, por esse momento, podemos compartilhar da Tua palavra. Eu oro agora para que eu me esconda nas Tuas sombras e você, Pai, apareça. Seja a luz nesse momento, ilumine a nossa mente, o nosso coração. Traga a revelação da Tua palavra. Obrigado pelos anjos do Senhor, ministradores aqui, entregando mensagens proféticas. Obrigado, Senhor Deus, pelos anjos guerreiros batalhando no mundo espiritual agora, quebrando, Senhor Deus, todo e qualquer pensamento errado, toda a construção do inferno, tentativa de Satanás. Eu ordeno agora que recue e peço ao Senhor no nome de Jesus, Pai, que a Tua boa palavra, ela lance agora sementes nos nossos corações, que ela cumpra o propósito para qual ela está sendo lançada, e ela, Senhor Deus, dê fruto a 100 por 1. Fica conosco, papai querido, usa a minha boca, usa minhas palavras, no nome de Jesus, amém. Podem sentar. E aí, querido, Deus, ele tem inclinado meu coração para entender a simplicidade que existe no Evangelho. O Evangelho é muito mais simples do que nós achamos e, por vezes, nós estamos apegados a técnicas do Evangelho.
Porque o evangelho ele capacita a gente, mas nunca foi sobre a técnica, sempre foi sobre o criador dela. Você está entendendo isso aqui? E querido, quando eu estava lendo, Deus me fez atentar para algumas situações no livro de João. Nesse primeiro momento, Jesus ele vem dizendo de forma clara e aberta para os seus discípulos: ei, eu digo para vocês o seguinte, não sou eu que vou pedir para o meu Pai a favor de vocês, porque o Pai os ama. E Jesus estava dizendo: ei, você já tem acesso direto. E o acesso direto ao Pai é no nome de Jesus, por meio do Espírito que está dentro de nós. E querido, eu quero te convidar hoje a olhar pela ótica simples do Evangelho. A ótica simples que não envolve, Renato, técnica é necessário? Sim, mas ela não é o fundamento. Porque, querido, o Evangelho veio primeiro para analfabetos, para pessoas que não tinham capacidade nenhuma, e foi o próprio Deus que os capacitou. E aqueles que tinham capacidade, e aqueles que adquiriram de forma natural algumas capacidades, aquelas pessoas foram essas que perseguiram Jesus e distorceram a palavra da verdade que está escrita. Por vezes, eu e você construímos tanto conhecimento e esse conhecimento está nos levando para um lugar errado. Mas eu quero te convidar a ver simplicidade nisso. Porque quando você vê o Evangelho simples, você consegue descansar. Amém? Amém? Quando você vê o Evangelho pela ótica de Deus e pela ótica de Jesus aqui escrita, você consegue descansar. Diga amém. Sabe, querida, a Bíblia diz aqui em João 16, que Jesus, quando falava aos seus discípulos, ele estava dizendo: olha, eu não vou mais pedir ao Pai, porque o próprio Pai os ama. Porquanto vocês me amaram e creram que eu vim de Deus. Primeira coisa que Deus me chamou a atenção: ei, às vezes as nossas construções e sim a nossa religiosidade construída, ela vai atacar a coisa mais simples que existe no Evangelho, que é o crer em Deus. Porque, querido, crer em Deus é algo simples, não é difícil. Difícil é a prática da sua fé. E a prática da sua fé tem a ver com o tamanho da sua fé. Mas Jesus ele fala assim: olha, se vocês tiverem uma fé do tamanho de um grão de mostarda, vocês podem dizer para a montanha: erga-se e atire-se no mar, e assim ela fará. O próprio Jesus, que é Deus encarnado, ele estava dizendo: você não precisa ter uma fé muito grande para realizar algo extraordinário. O que você precisa é ter fé. E, querida, a religião, ela vem nos colocar num fluxo ativo, onde você precisa fazer para alcançar. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Mas isso não está escrito na Bíblia. Eu não preciso fazer para alcançar a Deus, eu preciso crer nele. Amém? E a partir de que eu creio em Deus, alguma coisa vai começar a mudar em mim. E a partir de que algo muda em mim, sim, eu vou começar a fazer algo diferente. Mas se eu não começar pelo fundamento, eu não vou atingir as outras coisas, porque a capacidade que Deus espera que a gente atinja vem dele. A capacidade de, fazer uma letra que vai impactar uma nação vem de Deus. A capacidade de ser um bom empresário e estar na área dos negócios, levando a palavra de Deus, vem dele. A capacidade de alcançar o lugar para qual você foi chamado vem dele, e não de nós mesmos. Então, querida, quando a religião te forçar a entrar no fluxo de atividades que Deus não está nela, recuse. Recuse. Diga comigo, o Evangelho é simples. E, querida, a simplicidade do Evangelho está em primeiro lugar em crer em Jesus.
Porque a partir de que eu creio e eu amo, o acesso a Deus está liberado. É o que a palavra está dizendo. E se eu amo Jesus, o próprio Deus me ama. E aí vem aquela música de Heloísa Rosa que a gente conhece, né? Não se turbe o vosso coração, crede em Deus e também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. E aí a gente vai para João 14. Lá em João 14, versículo 1, ele diz assim: não se turbe o vosso coração, creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há aposentos, e se não fosse assim, eu não teria dito, eu vou lhes preparar lugar. E se eu for preparar lugar, eu voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver, e vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Aí você vai seguindo mais para frente no capítulo, e os próprios discípulos de Jesus, pessoas que o seguiam e conviviam com ele, eles começaram a questionar, como é que o Senhor diz, porque a gente sabe para onde o Senhor vai. E às vezes, eu e você estamos nessa mesma posição, dizendo para Deus, mas Deus dá uma direção e a gente, mas Deus, como é que o Senhor quer que eu faça um negócio desse? Mas Deus, como é que o Senhor quer que eu faça um negócio? Eu não sei para onde ir, não. Aí vem a frase de Pedro, pois só tu tens as palavras de vida. Eu preciso começar a acreditar na voz que eu escuto. Quem aqui já ouviu a voz de Deus audivelmente? Querida, essa experiência é para todos nós. Eu não preciso fazer força para ouvir a voz que eu conheço. Eu vou te dizer, intimidade tem a ver com você escutar a pessoa que você é íntima e você reconhecer isso. Na minha casa, com a minha esposa, quando ela chama Renato, se não tiver muita zoada, né, amor? Eu escuto, eu sei que é ela que está me chamando. Porque aquela voz ali é conhecida. Aquela voz ali eu reconheço. Aquela voz ali me chama. E da mesma forma é a voz de Deus conosco em intimidade. Quando a voz de Deus disser, ei, eu estou aqui, vem cá, não vai. A voz de Deus, ela às vezes pode te dar uma negativa. Nem sempre a voz de Deus vai te dizer sim, vai, Querido, a gente precisa estar sensível à voz de Deus. E Jesus foi muito claro, a gente vai voltar lá para João 16, quando ele diz assim, o que é que ele espera de nós, tá? Depois que Jesus diz que está falando claramente, que os apóstolos dizem, você está falando claramente não por meio de figuras. Os apóstolos praticamente descartaram tudo, aquilo que eles viram Jesus fazer e aquilo que eles presenciaram da glória de Deus, para dizer assim, agora nosso senso entende o que o Senhor está fazendo. E aí Jesus retorna para ele, ei, só agora vocês me entenderam? Só agora vocês creem? Sabe, querido, é chegado o tempo que Deus espera que nós confiemos em todo o processo que Ele já construiu na nossa vida e que nós comecemos a entender o processo do começo até o fim, até o dia de hoje. É chegado o tempo de olhar para o processo e começar a perceber aonde você está no processo do seu chamado, aonde você está no seu processo de maturidade, aonde você precisa se posicionar para poder andar com Deus, escutando de forma plena a voz dEle. É chegado o tempo. Sabe, querida, não é algo que você precisa ter técnica. A técnica, ela é dada por Deus, assim como coisas que a gente sim vai precisar praticar em algum momento. Mas se a motivação não estiver alicerçada à fé, e a fé não estiver no lugar certo, você está somente desperdiçando seu tempo. Porque, querida, pior
do que não escutar a voz de Deus é praticar um cristianismo falso. Eu prefiro escutar a voz de Deus, ser tratado por Ele e começar a praticar algo do que me manter num piloto automático cheio de falsidade. Não adianta você ter várias práticas que demonstram um cristianismo ou uma santidade, demonstram, e dentro de você não está a verdadeira fé, a verdadeira intimidade, a verdadeira identidade que Deus espera. E aí Jesus, ele confrontou pessoas que mostravam ser assim. Porque Jesus não se impressiona com a forma que você expõe o seu desejo de mostrar cristianismo. No passado, os fariseus, eles falavam em nome de Deus. Eles agiam em nome de Deus. Eles puniam em nome de Deus. No passado, os sumos sacerdotes, eles até davam ordens para matar em nome de Deus. Então, querida, não importa a posição, você pode ser líder, pastor, você pode ser apóstolo, você pode ser o que for nesse tempo. Se você quiser mostrar um cristianismo que é exposto por meio somente das suas obras e não há intimidade, não há presença de Deus, você só está mostrando uma carcaça e Deus não tem nada a ver com isso. Deus vai ficar esperando você mostrar quem você é de verdade. Sabe, querida, a passagem que mais me impressiona na Bíblia em João é quando uma mulher, a viuvinha, né? Ela tem uma oferta de duas moedas. Ela não era nada, ela só tinha uma oferta de 2 moedas. E Jesus diz assim, que aquela mulher deu mais do que todo mundo que estava ali presente. Eu não estou falando de dízimos e ofertas, eu estou falando de uma atitude de sinceridade. O arrependimento tem muito mais a ver com a mudança disso aqui, ó. Quando a minha mente muda, os meus sentimentos mudam. Quando os meus sentimentos mudam, a minha forma de falar muda. E quando a minha forma de falar muda, a minha forma de agir também vai mudar. Por muito tempo eu fui alguém que falava, mas não sentia bem, não pensava bem. E querida, eu tenho lutado para permanecer nesse processo, aonde a santidade é o meu lugar. E eu vou te dizer, é uma escolha de viver algo sem ficar olhando e querendo as coisas que não fazem parte de mim. Sabe qual é a diferença de tudo isso? É quando você entende o amor de Deus por você. O amor de Deus é muito mais que um sentimento, é muito mais que uma palavra. O amor de Deus foi uma renúncia, onde Jesus, ele se entregou, ele deu a sua vida por nós. Eu costumo dizer que o amor de Deus, ele é uma divisão de águas. É uma divisão de um passado em escuridão para um futuro iluminado. Porque no passado você não conseguia enxergar e você fazia aquilo que te dava na telha. Mas a partir de que você recebeu o Espírito Santo, ele te alerta sobre o pecado, sobre o juízo e sobre a justiça. E ele começa a te revelar coisas que você sabe que por vezes está errando. Mas essa palavra de hoje, eu tenho certeza que Deus te trouxe para cá e você que está assistindo, ela está te trazendo lembranças de algo. Porque, querida, a palavra de Deus, ela tem uma construção pura. E aí João 15,
A Bíblia diz assim: eu sou a videira verdadeira e o meu Pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. E todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que eu tenho lhe falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira e vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como um ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados e lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiser e lhes será concedido. O meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim vocês serão os meus discípulos. Sabe, querido, lembra que a gente leu em João 16? A Bíblia, Jesus ele falou lá, olha, eu não vou mais pedir ao Pai, porque vocês podem pedir ao Pai, porque vocês têm acesso direto, por um motivo. O Pai ama vocês. E Ele ama vocês porque vocês me amam e creram que eu vim dEle. E aí o próprio mesmo Jesus que fala isso, Ele diz, olha, eu sou a videira verdadeira e quem é o agricultor é o meu Pai. O mesmo Jesus que disse, olha, o Pai ama vocês e por conta disso, vocês agora têm acesso direto a Ele. Ele diz, olha, vocês estão fincados através de um ramo, vocês estão fincados através de uma videira. E Deus é glorificado quando vocês frutificam. Mas Ele é glorificado através de uma situação. Permanência. Querida, é muito fácil a gente acordar de manhã, dizer que crê em Deus e acabar o dia achando que as coisas vão dar errado. Hoje eu quero, junto com Deus, e eu acredito que Deus está falando isso, te incentivar a você terminar o dia bem, porque é muito melhor o fim do que o começo. Você pode ter recebido uma palavra de Deus hoje, e eu queria te lembrar dela hoje. O que é que foi que você leu de manhã? Qual foi a oração que você fez de manhã? O que foi que você desfrutou da presença de Deus hoje de manhã? Porque, querida, o Evangelho é tão simples, mas o Evangelho tem um trabalho. É permanecer dentro de nós. Hoje existe tanta coisa que tenta tirar a nossa mente desse lugar. Hoje existe tanta coisa que tenta distrair a gente desse lugar, sabe? E cara, tem uma palavra que Signi ministrou aqui que eu achei maravilhosa, que é melhor a presença do que os presentes. A gente pode pedir muito a Deus e Ele vai fazer, cara, porque Ele gosta de fazer isso. Mas melhor do que pedir a Deus é estar sentado à mesa junto com Ele. Melhor do que chegar aí, Deus me dá, é dizer, Senhor, eu estou aqui, vem cá. Melhor do que abrir a boca somente para dizer, me dá, me dá, me dá. É dizer, Senhor, vamos conversar, eu preciso da sua presença, eu necessito do Senhor. Então, nessa noite, querida, eu quero te incentivar a você se prostrar nesse lugar, a entender que o Evangelho é simples e que você só precisa ficar nesse lugar, onde mais vale a base do que qualquer coisa que você já tenha feito.
Vamos ficar de pé no nosso lugar. E enquanto a gente canta, eu queria que você derramasse o seu coração em Deus nessa hora. Eu queria te convidar a deixar esse louvor te levar para o lugar onde o seu coração pode se expressar de verdade. Eu quero te convidar a você lembrar do seu momento de intimidade com Deus no dia que você mais sentiu Ele no seu quarto. No dia que você mais esteve junto a Ele. Que você mais sentiu Deus. Nessa hora, querido, eu quero te convidar a sentir o amor de Deus. Feche os teus olhos.